Traumas que te paralisam. Existem algumas coisas que precisamos superar se quisermos experimentar um crescimento e uma mudança de vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa reflexão de hoje. Eu peço que você ouça até o final. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu vou superar os meus traumas. Se você estiver disposto a começar hoje o processo de superação de tudo aquilo que tem te paralisado. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira. Se inscreva aqui no nosso canal para você não perder os vídeos que são postados aqui todos os dias. Somente quem já passou por uma situação tão dolorosa a ponto de criar um trauma sabe o quão difícil pode ser conseguir superá-lo e prosseguir com a vida. E sabe a sensação de frustração que dá quando pensamos que todos estão seguindo com as suas vidas normalmente sem ter que lidar com nada. E temos a sensação de que apenas nós estamos ficando para trás. E não é que nós gostaríamos que todos tivessem coisas para superar como a gente. De forma alguma. O que desejamos é que nós não tivéssemos que lidar com nada disso. Com essas situações que tanto nos ferem. E que pudéssemos viver em paz, como todos parecem viver. Ninguém quer ter uma dificuldade a mais para lidar. Mas quem tem traumas precisa começar a partir disso. Reconhecer que tem algo que precisa superar. O primeiro passo em direção à superação é a aceitação de que eu não consigo viver como todo mundo vive, pois eu não tive as mesmas experiências de vida que eles tiveram. Isso não te torna pior do que ninguém, e você não precisa ter vergonha de precisar de ajuda, pois a vergonha só atrapalha o seu processo. E é exatamente essa a segunda coisa que você necessita para superar um trauma: não ter vergonha de pedir ajuda. Está tudo bem não conseguir fazer algo sozinho, pois por mais que algumas pessoas façam parecer que elas não precisam de ninguém, acredite, em níveis diferenciados, todos nós precisamos uns dos outros diariamente, tanto para as pequenas coisas quanto para as coisas mais complexas. E a terceira e última coisa que você vai precisar é exercer a paciência. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis, pois quando estamos doentes, por exemplo, nós buscamos por remédios que nos aliviem imediatamente e, se possível, acabem com a dor que estamos sentindo. Mas quando se trata de traumas, estamos falando da mente e do coração, que são muito sensíveis e necessitam de tempo para se recuperarem e se curarem. Mas não desanime. Não pense assim: eu ainda não estou definitivamente bem em relação ao meu trauma. Ao invés disso, pense da seguinte maneira: eu estou melhor hoje do que estive ontem. Eu estarei melhor amanhã do que estou hoje. Pois é assim que nós conseguimos superar algo doloroso, com pequenos passos, dia após dia. Não se diminua. Você já se sentiu inferior? Seja no seu ambiente de trabalho, seja no ambiente acadêmico, em um grupo de amigos, ou até mesmo em um relacionamento amoroso? Esse sentimento tem paralisado muitas pessoas e as impedido de viver e explorar o seu potencial máximo. Por isso, hoje eu quero te dar algumas dicas de como você pode superar esse sentimento de inferioridade. Você já se olhou no espelho
e quis mudar tudo que você estava vendo? E eu não estou falando de aparência, mas da parte interior. Isso porque nós nos enxergamos de uma forma que ninguém nos vê. Nos vemos através dos erros cometidos no passado, seja os grandes erros até os mínimos, como aquela vez em que erramos o nome de alguém importante por acidente, por exemplo. Nos vemos por situações dolorosas, constrangedoras e conflitantes, que fazem com que pensemos que estamos resumidos a elas, sendo que, como eu falei, ninguém nos vê da forma como nós nos enxergamos, pois temos a tendência de sermos os nossos piores críticos, por conhecermos tudo a nosso respeito, as partes boas e as partes ruins. Quando nos diminuímos, fazemos isso porque nos comparamos a outras pessoas e presumimos que elas não têm partes ruins, que elas não têm coisas para melhorarem, sendo que, na realidade, você só não enxerga o que há de errado com elas. Mas acredite, elas sabem e se cobram tanto quanto você se cobra. Acreditamos que algumas pessoas são melhores do que as outras e, consequentemente, acreditamos que algumas pessoas são melhores do que nós, sendo que, independente da situação financeira, do grau de escolaridade ou do cargo e posição dessa pessoa na sociedade, ninguém é melhor do que ninguém. Não se sinta inferior por saber que existem partes ruins em você, que existem coisas a serem melhoradas. Pelo contrário, se sinta feliz, pois você se conhece bem e sabe os seus pontos positivos e negativos. Quando você se conhece bem, você pode aproveitar melhor as suas qualidades e usufruí-las em seu potencial máximo. E ainda pode buscar uma melhoria em seus defeitos. Não se diminua, pois ninguém está acima de você e nem abaixo. Todos estamos lado a lado, tentando acertar e tentando sermos melhores a cada novo dia. Praticando a autossabotagem. Você pode viver um novo momento em sua vida e você pode experimentar uma nova mentalidade que, ao invés de te paralisar, irá te conduzir ainda mais longe em sua jornada. Autossabotagem é o ato de agir contra si mesmo, atrapalhando as suas próprias tarefas diárias, sua rotina e até mesmo seus passatempos. Quando você está apenas seguindo o dia e fazendo suas tarefas, sua mente diz que você não está sendo produtivo o suficiente. E quando você quer apenas descansar, sua cabeça te lembra de todas as coisas que você tem que fazer, o que torna simplesmente impossível o seu descanso. Esses são apenas alguns exemplos de autossabotagem. Estar em um relacionamento com alguém e pensar que aquela pessoa está te traindo o tempo todo por você não se achar bom o suficiente para ela, também é uma forma de autossabotagem. Mas será que é possível nos livrarmos desse tipo de pensamento? Quando pensamos em mudar de mentalidade, começamos a imaginar quais são as pessoas que estão ao nosso lado, que poderiam usar palavras de afirmação que nos lembrassem de quem nós somos. E sim, isso ajuda bastante, mas não dá para contarmos sempre com a ajuda dos outros, principalmente porque muitas vezes nós não expressamos aquilo que sentimos de fato, para que alguém consiga nos ajudar profundamente. Para sair de uma mentalidade de autossabotagem, você terá que fazer um esforço pessoal, diário,
e terá que lutar contra isso de pouco em pouco, dando um passo de cada vez. O autoconhecimento é uma maneira de começarmos a lutar contra a autossabotagem. Saber quais são suas qualidades e aprender a apreciá-las, saber quais são os seus defeitos e entender que você não é o único que precisa de mudança em sua vida. Está tudo bem precisar de ajuda, precisar de mudança, fazer terapia, iniciar uma atividade física, mesmo que você não tenha vontade. Isso tudo te ajuda mentalmente e faz com que você comece a conhecer a si mesmo, o que impede você de acreditar nas mentiras que a autossabotagem tenta ditar como verdades na sua mente. Quando pensamentos assim vierem, você saberá exatamente se eles condizem ou não com a sua realidade, pois você conhecerá muito bem a si mesmo. Tirando os planos do papel. É possível você começar a tirar os projetos e planos do papel ainda hoje e começar a realizar aquelas coisas que você deseja há tanto tempo. Se você quer descobrir como, escute essa reflexão até o fim, pois hoje eu vou te dar dicas práticas de como sair da inércia que te impede de crescer e viver o seu potencial máximo. Um dos maiores causadores da ansiedade nas pessoas hoje em dia é a procrastinação. Procrastinar significa adiar decisões e atitudes que nós já deveríamos ter tomado. Aos poucos, vamos deixando pequenas tarefas inacabadas, desde lavar algumas poucas vasilhas que estão na pia, estudar um pouco para uma prova, ou até mesmo terminar tarefas simples do seu trabalho. Mas quando nos damos conta, as poucas vasilhas se tornaram um amontoado de louças. O estudo que você prometeu que seria progressivo até o dia da prova se acumulou em seu conteúdo e por isso se torna um maçante estudo intensivo, poucas horas antes de você realizar a prova. E as tarefas de rotina do seu trabalho se tornam uma grande demanda que precisa ser realizada em cima da hora. Esses são apenas alguns exemplos de coisas pequenas que vamos adiando até que elas se tornem algo imenso. E na mesma proporção, isso acontece também na nossa vida. É assim que funciona a procrastinação. Quanto mais demoramos para fazer algo, maior esse algo se tornará, à medida que o tempo vai passando. E viver dessa forma nos impede de conseguirmos tirar alguns planos do papel. Pois se temos dificuldade de concluir tarefas tão simples do cotidiano, que dirá tarefas mais pesadas, que demandam mais tempo e mais dedicação. Uma louça que se acumula na pia, uma cama que você deixou de arrumar pela manhã, podem impedir você de iniciar ou de dar continuidade a um projeto, pois o seu cérebro te lembra de algo simples que você não conseguiu fazer e te diz que, de forma alguma, você vai conseguir fazer algo mais complexo. Eu pesquisei aqui para fazer essa reflexão e tentei me desviar ao máximo de respostas simplistas e repetidas. Mas, infelizmente, o que eu descobri foi que o principal motivo de não conseguirmos concluir tarefas simples é o vício em celular. Talvez nem seja um vício no celular de fato, mas o vício na sensação que as redes sociais nos causam. Essa sensação de estar acumulando conhecimento, absorvendo referências e até mesmo conseguindo estímulos para fazermos o que precisamos fazer. Por exemplo,
Ao pesquisar sobre esse tema, eu me peguei procrastinando, pois ao invés de concluir a minha pesquisa e começar a escrever o que eu estou relatando aqui nessa reflexão, eu comecei a postergar essa tarefa com a desculpa de estar acumulando conhecimento sobre o tema que eu estou falando. Nós precisamos estabelecer metas e horários em nosso dia, para que de um determinado horário até outro, nós possamos cumprir essas tarefas do dia, para então tirarmos um tempo para a diversão ou simplesmente para ficarmos nas redes sociais. Algumas pessoas, quando escutam palavras como metas, horários, sentem até arrepios, pois elas acham que esse tipo de coisa irá as prender, quando na realidade, ter horário para cumprir as suas tarefas ajuda a evitar o sentimento de ansiedade por não as ter cumprido antes e, como consequência, ter que desempenhá-las naquele momento em que poderia estar se divertindo, se exercitando ou até visitando um parente querido. Seja honesto consigo mesmo e pare de adiar o cumprimento das pequenas tarefas que você tem para serem feitas, pois ninguém as fará por você. Se desligue um pouco do seu celular e se conecte com o que você precisa fazer agora, nesse momento, para que em outro momento você possa se divertir, se distrair e relaxar sem culpa e sem se sentir ansioso por tarefas inacabadas. Tenha mais calma ao falar. Por mais que pareça impossível para algumas pessoas, acredite, existem formas de você se tornar alguém mais calmo e transmitir às pessoas uma personalidade mais serena e mais leve. E hoje eu quero te dar dicas para você colocar em prática em seu dia a dia e se tornar alguém de fala calma e mansa. É estranho pararmos para pensar que o lugar em que nós mais nos estressamos é o nosso lar, onde deveríamos estar mais à vontade. Parece que quanto mais intimidade temos com alguém, mais deixamos de filtrar as nossas emoções e permitimos que todas elas saiam de nós sem considerar como aquilo poderá afetar o outro. Achamos às vezes que é até um direito nosso agirmos dessa forma com as pessoas que nos conhecem há mais tempo, porque pensamos da seguinte maneira: eu já me contenho o dia inteiro e tenho que agir com simpatia com todos no ambiente de trabalho. Então, por que teria que filtrar as minhas emoções até no meu lar? Porém, agir de forma calma, pensar 2 vezes antes de falar e respirar fundo antes de tomar uma atitude tem a ver com responsabilidade afetiva. Precisamos desenvolver uma consciência de que todos têm sentimentos, todos têm os seus problemas e as suas dificuldades, e não somente eu e você. É difícil enxergar o ponto de vista do outro, eu sei, pois às vezes parece que a nossa vida é um filme ou uma série em que nós somos os personagens principais e os outros não passam de coadjuvantes. Porém, todo mundo tem as suas questões a resolver. Não podemos despejar tudo sobre os outros, mas precisamos aprender a nos controlar. E isso não significa que não seremos verdadeiros com os outros, pois a verdade é importante. Mas a forma como a verdade é dita, como ela é expressada, também é tão importante quanto ela própria. Quando começamos a agir de forma mais calma e ponderada com as pessoas que nos conhecem há mais tempo, num primeiro instante elas poderão até estranhar e pensar que estamos querendo ser melhores do que elas ou algo desse tipo. E isso, obviamente, vai nos chatear no primeiro instante. Porém, não podemos desanimar.
pois agir com mais calma é agir com inteligência. E é necessária uma certa persistência se quisermos fazer da calma o nosso estilo de vida. Pense que isso será benéfico para as pessoas que convivem com você, será benéfico para o ambiente que você frequenta, pois você estará promovendo harmonia por onde passar. E pense também que isso trará benefícios para você, pois essa calma resultará em uma mente mais tranquila, menos turbulenta, que consegue pensar nas coisas de forma mais clara, mais consciente e menos agitada. Não existe outra receita para quem quer ter mais tranquilidade na vida, a não ser essa. Haja com mais calma, e essa calma voltará para você. Considere a dificuldade dos outros, considere a luta e a falta de alguma coisa que essas pessoas também podem ter. Ajude as pessoas com suas palavras, ajude elas com suas atitudes e, às vezes, ajude-as até simplesmente ficando calado e permanecendo ao lado delas, pois muitas vezes não é nem necessário que falemos algo, e sim que apenas sejamos um suporte e fiquemos ali com aquela pessoa, em silêncio. Claro, esse será um processo longo que vai exigir a sua paciência e persistência, e é algo que será construído dia após dia. Mas acredite, valerá a pena no fim das contas. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações para que você não perca nenhuma reflexão. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje.